Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus amados, graça e paz abençoados, graça e paz, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Deixe teu like, compartilhe aí essa mensagem e vamos crescer na graça e no conhecimento. E esse é o tema da nossa mensagem. Um anjo anátema, um anjo maligno. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 a 8. Paulo disse assim: estou admirado de que tão depressa estejais desertando, passando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo disse: eu estou admirado, eu estou perplexo, porque tão depressa vocês estão desertando, passando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Deus havia chamado aquele povo para viver a graça de Cristo. Mas aquele povo que Paulo apresentou esta graça, eles estavam passando para um outro evangelho. Eles estavam desertando para um outro evangelho. Eles estavam indo para uma outra mensagem. E aí no versículo 7, Paulo disse: o qual não é outro, ou seja, não é outro evangelho, porque não existe outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem transtornar, perverter o evangelho de Cristo. Então, Paulo deixa bem claro que não havia outro evangelho além da graça de Deus em Cristo. O evangelho das boas novas, o evangelho das boas notícias, o evangelho do reino de Deus. Paulo disse: não existe outro evangelho. Porém, existem algumas pessoas que estão perturbando e pervertendo o evangelho de Jesus Cristo. Então, naquele tempo, Paulo já orientava os seus ouvintes. No nosso tempo, irmãos, não é diferente. Quando nós falamos do evangelho da graça de Deus, o evangelho que exalta os feitos de Cristo na cruz, o evangelho da obra consumada, o evangelho da escatologia completa, o evangelho da salvação plena, o evangelho do reino que já foi estabelecido, o evangelho sem as obras meritórias, o evangelho sem apego aos títulos pastorais, o evangelho sem idolatria ao sistema templário, o evangelho sem dogma, o evangelho sem mácula, sem mancha, porque esta igreja que vive este evangelho, esta igreja está perfeita. Mas quando nós falamos desse evangelho, as pessoas não entendem. E elas não entendem porque homens entraram, e Paulo fala aqui também na carta aos Gálatas, que alguns entraram furtivamente para espiar a liberdade de Paulo, para espiar a liberdade dos irmãos, para impor jugo de servidão àqueles irmãos. E é por isso que no capítulo 5, Paulo adverte aquela igreja, dizendo: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar de novo debaixo de um jugo de escravidão.
Vocês estão firmes na liberdade que Cristo vos libertou mediante o Evangelho. Mas se vocês decaírem da graça de Deus, se vocês partirem para um outro evangelho, o qual não há outro, mas alguns estão perturbando e pervertendo o evangelho de Cristo, vocês vão sofrer, disse Paulo também na carta aos Coríntios. Se vocês receberem, 2 Coríntios 11:4, se vocês receberem um outro evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito, com razão vocês vão sofrer. Não existe outro evangelho. Não existe outro Cristo além daquele que as Escrituras testificam. Não existe um outro Espírito, um outro ensinamento, uma outra doutrina, senão a sã doutrina da graça de Deus. E aí, Paulo diz, tomem cuidado para que esses homens perversos não venham desviar vocês da verdade. E aí Paulo, no versículo 8, ele usa uma expressão de exagero. Ele usa uma expressão, né, de que se porventura, ainda que, né, é uma expressão de exagero, que ele diz assim, nós sabemos que os homens vão trazer para vocês um outro evangelho. Nós sabemos que os homens vão transtornar o evangelho de Cristo. Nós sabemos que os homens vão perverter o caminho do Senhor. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, né, no versículo 28 em diante, Paulo já dizia, olha, nos versículos 24 em diante, Paulo já vinha dizendo lá no capítulo 20 de Atos, em nada do que fui útil vos deixei de ensinar, tanto nas praças ou nas casas, admoestando, ensinando, corrigindo. E aí no versículo 24 de Atos 20, ele diz, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho da sua graça. Só que ele diz assim, olha, tome cuidado, porque quando eu partir, alguns vão entrar no meio de vós, lobos entrarão no meio de vocês, e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens cruéis, que vão perverter o evangelho, que não vão levar vocês ao evangelho de Cristo. Pelo contrário, eles querem atrair vocês ao evangelho deles, a mensagem deles. Tome cuidado, porque dentre vocês mesmos se levantarão esse tipo de gente. Aí Paulo diz no versículo 32, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Tome cuidado. E aí, essa expressão do capítulo 1 de Gálatas, no versículo 8, quando Paulo usa esse exagero, né? Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já temos pregado, esse anjo seja anátema. Naturalmente que não ia descer um anjo do céu, irmão. Deus não ia de encontro à sua palavra, aquilo que ele estabeleceu. Deus não ia enviar Jesus para fazer algo e depois enviar um anjo para desfazer do que Jesus fez. Então quando Paulo usa essa expressão, mas ainda que desça, mas ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, que esse anjo seja anátema, Paulo não está afirmando que haveria uma possibilidade de um anjo vir do céu. É claro que Deus não iria permitir, não iria enviar um anjo para contradizer aquilo que ele fez por meio de Cristo. Então quando Paulo usa essa expressão, mas ainda que um anjo desça do céu, Paulo está usando uma colocação, né, de exagero. É o mesmo termo que Paulo usa lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Paulo não estava afirmando que falava a língua dos anjos.
E Paulo também não estava dizendo que falava todos os idiomas terrenos, porque ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, ele falava a língua dos homens? Falava. Mas Paulo dominava todo o idioma universal da época dele? Possivelmente, obviamente que não. Paulo era um poliglota, Paulo era um homem instruído, mas talvez Paulo não tivesse também o domínio de todas as línguas, dialetos, etc, etc. Então Paulo usa uma frase exagerada. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. E aí Paulo continua. Ainda que eu transportasse monte, que eu tivesse tamanha fé e não tivesse amor, nada adiantaria. Ainda que eu conhecesse todos os dons, se eu tivesse todo o conhecimento, ciência, ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu desse todas as minhas riquezas aos pobres, Paulo nem rico era. Ele era rico da graça de Deus, não financeiramente. Não a partir do momento que ele se propôs a pregar o evangelho. Então naquele texto ali, Paulo quer exaltar o amor, o dom do amor, e ele começa a usar umas frases exageradamente. E é naquele versículo isolado que a tradição pentecostal pega o versículo para dizer que Paulo falava em língua dos anjos e que existe o dom de falar em língua dos anjos. Não existe. Todos os anjos que se manifestaram na terra, eles falavam um idioma terreno. O anjo não falou Alamassúria, Iribicanta, Aramassúria para Maria. O anjo não falou para Abraão, para Isaac quando apareceu, para Jacó. O anjo não falou para José em sonho. O anjo não falou para Paulo. O anjo não falou para quando foi libertar Pedro da prisão lá em Atos. Em momento algum, seres celestiais apareciam, creme-crack, sambambaia, terra lá na sul. Não. Eles falavam a linguagem comum daquele povo. Tá? Então, Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, como se Paulo tivesse a capacidade de falar um idioma angelical, mas ele não falava. Bem como ele não dava o seu corpo para ser queimado, bem como ele não tinha riqueza para distribuir para todos os povos, para os pobres, bem como Paulo também não tinha tamanha fé para transportar montes no sentido literal, tá bom? Então, assim como Paulo usou aquela força de expressão em Coríntios 13, Paulo também usa aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 8, na parte B, ainda que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho. Porque Paulo sabia que isso não ia acontecer. Mas os homens sim, eles estavam transtornando o evangelho. Os anátemas, os malditos aqui, não eram um anjo. Não tinha um anjo aqui maldito. Maldito aqui, anátema, eram os homens que estavam transtornando o evangelho. Se tem um anjo que é maldito, é um anjo revestido de carne se dizendo pastor pregando a lei de Moisés. Se tem um anjo que é maldito, que é anátema, é um anjo revestido de carne, porque era o contexto lá da carta em Apocalipse, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, se referia a líderes, aqueles que faziam parte ou lideravam a comunidade. Aqueles anjos, ou alguns daqueles anjos, eram anátema, malditos, porque eles não estavam pregando o evangelho de Jesus Cristo. Eis que eu estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. O anjo daquela igreja não deixava a palavra do Pai entrar naquele lugar. E ele dizia, se alguém aí ouvir a minha voz, eu vou entrar no coração dele, na mente dele, e eu vou dar minha ceia, e ele vai cear comigo, vai se alimentar da palavra, do pão vivo que desceu do céu. Oh, glória! Então, irmãos, hoje as igrejas, infelizmente, principalmente as protestantes, estão lotadas de anjos anátemas, anjos malditos, mensageiros mentirosos, homens com Bíblia na mão, ao invés de exaltar o Evangelho da Graça, que glorifica os feitos de Cristo, estão voltando para os rudimentos fracos e pobres, atraindo as pessoas a viverem os sacrifícios, o paga-preço, os montes, os jejuns, os primeiros rudimentos da doutrina do Jesus Nazareno, e deixando de caminhar em perfeita vitória. Tá bom? Fiquem atentos, graça e paz, compartilhe essa mensagem, deixa teu like para fortalecer aqui o nosso canal. Forte abraço a todos, tchau, tchau,
Fui.